Ei pessoal, nesse vídeo aqui eu quero tratar de uma leitura que é mais do que recomendada, que é o livro do professor Paulo Ghiraldelli, que fala sobre esses tempos, de certa forma, esses tempos contemporâneos que a gente vive aí de governo Bolsonaro. E o título do livro, ele é, de certa forma, sugestivo, chamativo, porque o livro se chama A Filosofia Explica Bolsonaro, né? A ideia do meu vídeo aqui, de certa maneira, é estimulá-los que conheçam o texto, por algumas razões. Primeiro, eu posso dizer com tranquilidade que eu conheço já há alguns anos o trabalho do professor Paulo Ghiraldelli, né? Já conheço há alguns anos, né? Quando ele, no próprio YouTube aqui, no seu canal, tratava, vamos dizer assim, de questões puramente mais filosóficas, vamos assim dizer, e depois mesmo com aquele programa A Hora da Coruja. E, no caso, nessa época, né, eu me lembro bem, 2007, mais ou menos, portanto aí 13 anos atrás, né, coincidiu com o início deste canal aqui, o meu canal do YouTube, e por uma razão muito simples. Naquela época, o trabalho do professor Ghiraldelli, de certa forma, com a filosofia, se dispondo, né, a dividir o seu conhecimento, a sua experiência, né? E ele é um professor de larga experiência, é um professor universitário, é um professor com muitas obras publicadas, tratando de história da educação brasileira, tratando de filosofia, história da filosofia, né? Inclusive até rapidamente eu peguei um material aqui dessa época, né, que eu adquiri, inclusive com o prefácio escrito pelo professor Ghiraldelli, já é um material propriamente de filosofia, que é esse aqui, ó, O Futuro da Religião, Solidariedade, Caridade e Ironia, né? Richard Hort e Gianni Vattimo, né? Dois filósofos aqui, certo? Então, o professor Ghiraldelli escreveu o prefácio dessa obra, apresentando alguns textos, né, de filosofia pragmatista e tal. Então, assim, eu particularmente conheço um pouco aí do trabalho do professor. É um trabalho de qualidade, é um trabalho que a gente, como educador, a gente quer dividir, né, de uma forma, no sentido de ampliar o entendimento, as consciências, né, a tomada de consciência. E o professor Ghiraldelli, nos últimos anos, né, se lá atrás, quando ele tratava da filosofia, né, de uma forma, vamos dizer assim, os vídeos de uma forma mais acadêmica, né, e isso me estimulou, no caso, a elaborar esse mesmo canal aqui, porém, puxando as coisas para o lado da história, isso numa época do YouTube, hoje, vamos dizer assim, o cardápio de canais no YouTube sobre história, ensino de história, conhecimento histórico, né? Inclusive se utilizando de programas, né? De softwares, de editores de vídeo, de estúdios, né? Verdadeiros estúdios, né? Na época, quando eu iniciei esse canal aqui em 2007, a realidade era completamente diferente. Então, assim, prevalecia no YouTube, vamos chamar ele desse proto-YouTube, esse antigo YouTube, quando os vídeos sequer eram monetizados, quando não havia sequer essas propagandas, como há hoje em dia, né? As produções eram muito mais iniciativas pessoais,
com equipamentos muito inferiores àquilo que a gente tem disponível hoje em dia. De certa maneira, o meu canal ainda preserva um pouco, vamos dizer assim, daquele espírito lá de trás. Não é estúdio, isso aqui não é um estúdio, nem nada nesse sentido, né? Mas o espírito de dividir o que a gente conhece, dividir o que a gente pensa, de se criar uma corrente, de certa forma, de conhecimento, de debate, de diálogo, né? De confronto de ideias, ou mesmo de propostas para o país, para a educação, para o ensino de história. A história é uma, assim como a filosofia, a história é uma grande mestra, né? A filosofia trata, claro, do pensar, mas a história, com seus exemplos, com seus fatos, de certa maneira, ilustram muito aquilo que é o ser humano, né? Principalmente na sua vida em sociedade, né? Nas suas características econômica, cultural, política, né? Então, de certa maneira, nos últimos anos, o canal do professor Giraldelli, ele, de certa maneira, levantou uma bandeira aí, de crítica contra isso que a gente vê hoje, né? O bolsonarismo, o obscurantismo, né? Esses devaneios que caracterizam o governo atual. Agora, o interessante, né? A filosofia explica Bolsonaro. Eu vou transformar o título do livro em pergunta. A filosofia de fato explica Bolsonaro? Explica sim. Só que é claro que a proposta do livro, eu não vou falar pelo professor Giraldelli, o autor mais do que ninguém sabe, né, as suas motivações e aquilo que ele realmente quer dizer com o que escreveu, né? Mas, de certa maneira, o que eu percebo na leitura desse livro é, de certa maneira, apresentar em linhas gerais, de uma forma quase didática, porque a leitura do livro é uma leitura tranquila, no sentido de vocabulário, no sentido conceitual. Um aluno, creio eu, recém-saído do ensino médio, lê tranquilamente esse livro e compreende o livro. Então, de certa maneira, eu consigo vislumbrar aí essa intencionalidade. O professor, de certa maneira, colocou em linhas gerais o que caracteriza esse personagem, esse presidente da República, né? E aquilo que, de certa maneira, o conduziu à presidência da República, né? E o que, de fato, até então, claro, esse não é um livro definitivo, até porque esse governo Bolsonaro ele está em curso ainda. O livro, claro, ele não vai dar conta, né, do tema como um todo, ele não se propõe a isso, ele é um primeiro passo. Então, assim, é uma obra mais do que recomendada como esse primeiro passo. A filosofia, no caso aqui, né, o meu modo de entender, né, seria o filósofo explica Bolsonaro, talvez, né, mas perfeito aqui o título, né? E são várias as questões aqui dentro, né? Desde o contexto neoliberal. Isso é uma coisa interessante, que eu acho que o Paulo tem trazido muito à tona e que estava meio nublado esse tipo de percepção, de que nós vivemos no Brasil, de certa forma, de forma até anacrônica, vivemos um contexto neoliberal ainda. Isso mesmo tendo aí 8 anos, aliás, 8 anos de governo Lula, mesmo aí 8 anos de governo Fernando Henrique, mesmo aí 6 anos de governo Dilma, teoricamente governos à esquerda, teoricamente governo social-democrata, mas não.
né? Então, o Brasil de forma anacrônica, por que anacrônica fora do tempo? Porque o neoliberalismo, enquanto uma proposta sólida, né, ela foi construída no final da década de 70, né, com a crise do welfare state, né, e com o advento dos governos Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, o livro, de certa forma, ele também traz esse embasamento, né? Então, de certa maneira, o bolsonarismo ele está aí, né? Não só pelo conservadorismo de parte da nossa população, não só pelo olavismo, né? Que de certa maneira é o reflexo de uma ignorância, não tem outra palavra, né? Terraplanismo e outros absurdos, falar que o país, de certa maneira, se caracteriza, né, por ter sido governado por comunistas, né? Então, assim, e, de certa maneira, né, além disso, né, um falso patriotismo e, obviamente, a gente sabe que o que conduziu, a força maior que conduziu o atual presidente ao poder os erros do próprio PT no poder, né? É o antipetismo que caracterizou aí as eleições de 2018. Infelizmente, né, hoje, em meio a uma pandemia global, a uma situação de crise, infelizmente nós temos no poder um governo como esse, né? Um governo anti-ciência, um governo que, de certa forma, dá suporte para a destruição do meio ambiente, dá suporte para a escola sem partido, ou mesmo para a destruição até, de certa forma, da cultura, né? Então, assim, o livro, ele, então, vamos dizer assim, é esse primeiro passo que eu, como professor de história, historiador, como profissional também da educação, sugiro a vocês que leiam, tirem as suas próprias conclusões, certo? Em outros vídeos, a gente pode se aprofundar em algumas questões, né, sobre temas muito caros ao livro aqui do professor Giraldelli, certo? Mas, de certa maneira, fica a dica aí, a filosofia explica Bolsonaro, ok? E tenham uma boa leitura e até uma próxima vez.